Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje. Que bom ter você aqui comigo. E antes de começar, me conta aqui no chat de onde você está assistindo essa aula. Adoro saber de onde vem cada pessoa, mesmo que você assista essa aula depois. Escreve aqui para mim de onde você é. Maravilha, pessoal! Que lindo ver vocês aqui. Pessoas assistindo essa aula toda quinta-feira às 18 horas. Eu estou aqui no YouTube trazendo assuntos muito relevantes relacionados à imagem e que pode transformar a sua carreira e a sua vida. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, confesso, me incomodou por muitos anos e talvez esteja incomodando você também, mesmo sem você perceber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você responda com sinceridade, ok? Pode ser só para você mesmo, aí baixinho, mas faça essa pergunta agora. Você já perdeu uma venda, ou um negócio, ou uma negociação e não entendeu por quê? Aquela situação, aquele momento, aquela apresentação, você apresentou bem, você conhecia o produto, respondeu todas as perguntas do cliente, todas as dúvidas, objeções, e mesmo assim o cliente disse: "Eu vou pensar", e nunca mais voltou? Ou pior, você viu o cliente fechar com outra pessoa, com outra empresa, alguém que no seu julgamento nem era tão bom quanto você, que no seu julgamento esta empresa nem era tão boa quanto a sua. Se você já viveu isso, fica aqui comigo, porque hoje eu vou mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você encara o mundo das vendas, a forma como você enxerga o mundo das vendas. Dá tempo ainda de você convidar aquele amigo, aquela amiga para assistir essa aula. Vou dar um tempinho aqui, manda um convite, porque esta aula vai ser muito excelente. Nós vamos trazer aqui muitas coisas, muitos aprendizados que você pode aplicar na sua vida, na sua profissão e mudar a sua carreira. E não é sobre técnica de fechamento, não vou falar aqui sobre técnicas de vendas, de negociação, não é sobre script e não é sobre preço. Veja bem, é sobre algo que acontece antes de você abrir a boca, antes de você fazer a proposta para o cliente, antes de você apresentar a proposta em uma negociação ou até mesmo vender o seu produto na internet. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E aí, eu vou contar para vocês algo sobre mim, que por muito tempo eu tive vergonha de admitir. Eu trabalho com moda há mais de 30 anos. É uma vida inteira, né, pessoal? Mais de 30 anos no varejo, atendendo pessoas, lidando, vendendo, negociando. Eu tive uma loja, tenho uma loja da Hering, uma franquia, tenho uma loja multimarcas. Hoje no total são 4 negócios. Tudo no ramo da moda, do varejo. Conhecia e conheço, né, na ponta dos dedos esse negócio. Tecidos, sobre acabamentos, tendências, tudo sobre moda. Eu sempre dominei sobre isso. Mas sabe o que eu fazia antes de conhecer o poder da imagem? Eu me negligenciava.
Eu me negligenciei por anos nesse mundo dos negócios e do varejo. Isso mesmo. A mulher que vendia roupa, que vendia moda, não cuidava da própria imagem. Eu era competente, dedicada, sempre antenada, trabalhava muito. Sempre. Posso dizer, a gente sempre estava na frente. Eu sempre estava na frente, trazia as novidades, as tendências que estava usando no mercado. Mas quando eu olhava no espelho, eu via uma mulher cansada, exausta. E aí eu não cuidava da minha imagem. Eu não via uma necessidade. Eu achava que eu não precisava. Que eu precisava simplesmente de ser prática e ser muito boa naquilo que eu fazia. Eu achava que eu tinha que ser competente naquilo que eu propunha para o meu cliente. Então, eu tanto faz para minha imagem. Eu usava uniforme, eu queria o básico porque eu estava sempre cansada, eu não queria pensar, eu queria estar sempre disposta para atender o meu cliente, mas não olhava para a minha imagem. Eu achava assim, o importante mesmo é o produto. O cliente quer a roupa. É assim que eu pensava. Ele não quer me ver bonita. Eu não importo aqui, o que importa é o cliente. Gente, que erro. E um erro grotesco durante a maior parte da minha vida profissional. Um erro enorme. E um dia eu percebi uma coisa que me doeu muito. Isto começou a mexer aqui dentro, a virar uma chavinha. Uma profissional do mesmo ramo que eu, com menos experiência, conhecia menos o produto, menos o mercado, o varejo. Mas sabe o quê? Que ela se diferenciava? Exatamente. Ela se arrumava. Ela cuidava da imagem. Ela estava sempre impecável, todo dia. Todo dia. Cabelo feito, acessórios, estava sempre bonita. Uma roupa alinhada, ela... Não tem quando a pessoa tem presença. Enfim. E adivinha quem estava conseguindo fazer mais negócios saindo na minha frente? Não era eu. Mesmo com todo o conhecimento, com todo o tempo, com toda a bagagem, não era eu que estava saindo na frente. E eu ficava irritada com isso, porque eu falava assim, bom, mas eu sei, eu tenho mais experiência, eu tenho tempo nesse negócio, como assim? Eu sei vender melhor, eu tenho produtos melhores, como pode? Até que um dia, uma cliente sem querer, ela me deu essa resposta. Eu estava mostrando um vestido, né? Ela chegou querendo ver um vestido e eu fui atendê-la. Apresentei tudo, tecidos, caimento, falei de tudo que compunha, que agregava valor, né, naquele vestido, a ocasião, enfim. Dei o meu melhor ali, naquele atendimento. Ela me agradeceu e disse que ia pensar. O cliente, quando fala que vai pensar, já pode acender uma luzinha aqui, que aí tem. Porque, gente, eu apresentei tudo. E aí, sabe o que aconteceu? Ela foi direto comprar com esse outro profissional. E sabe o que ela disse para uma colega de trabalho, que depois eu fiquei sabendo, trouxe até mim essa informação? Sabe o que ela disse? Ela simplesmente comprou da outra pessoa, fez negócio com outra pessoa, porque ela confiou. A frase dela foi a seguinte:
ela usa o que ela vende. Olha isso, pessoal. Naquele momento, qual foi a chave que acendeu na mente dessa cliente? Ela não comprou o vestido, ela comprou confiança de quem parecia, de quem usa o que está vendendo. E eu parecia alguém que vendia roupa? Não. Alguém que vivia de moda? Não. E aí você pode estar pensando assim, mas Marinei, mas eu não vendo roupa. Calma. Isto, gente, vale para qualquer venda, para qualquer tipo de negócio. Você pode ser uma dentista, você pode ser um médico, médica, você pode ser uma fisioterapeuta. Você vende mais do que nunca hoje. Qualquer profissional, se não souber vender, ele não vai ter sucesso no seu negócio. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu gosto de repetir sempre. Todo ser humano, todos nós, devemos, antes de se formar em qualquer profissão, duas coisas nós devemos aprender: administrar e vender. Porque muitas vezes, muitos profissionais se formam, montam seu consultório, seu escritório, eles estão muito bem preparados tecnicamente, mas não conseguem administrar o seu negócio, o seu consultório. O seu consultório não consegue vender, não sabem e não entendem sobre a arte de vender. E nesses 30 anos de varejo, eu vi esse padrão se repetir centenas de vezes, milhares de vezes na minha frente. Eu vi advogadas brilhantes, profissionais brilhantes, médicos brilhantes e muitas outras profissões perdendo para profissionais bem menos preparados. Porém, o que eles faziam? Investiam na sua imagem. Porque, gente, competência invisível não vende. E não é porque você é incompetente, é porque sua imagem não está comunicando outra coisa. Faz sentido até aqui? E aí, o que a ciência nos fala? O que a ciência traz? O que a ciência diz sobre isso? Deixa eu trazer um dado aqui que talvez pode te incomodar, mas de um jeito bom. Porque a verdade às vezes, né, dói, incomoda, mas é para trazer a gente para o centro. É para a gente fazer uma autoanálise. Se hoje eu estou travado na minha profissão, nos meus resultados, nós, enquanto profissionais, temos que fazer exame de consciência, parar e pensar. Porque nós somos um sistema. Não é fácil, mas quando eu me coloco como um profissional, eu tenho a parte técnica, eu tenho a parte visual, eu tenho o ambiente de trabalho, as pessoas que trabalham comigo. Tudo isso faz parte do meu negócio que levarão o meu resultado ser positivo, negativo. Ok? E aí, o que a ciência nos diz? Estudos da psicologia social mostram que as pessoas formam uma impressão em milésimo de segundos. Em milésimos. Isso pode chegar até 7 segundos. Mas hoje, a ciência já fala que é menos que isso. É em milésimos. De 3 a 7 segundos. Antes de abrir a boca, o que acontece? Antes de eu me apresentar, falar meu nome, a minha formação, a minha experiência, a minha expertise, o cliente já decidiu. Ele já decidiu.
ele já tirou a foto, ele já mapeou. O cliente já decidiu no inconsciente se ele confia em você ou não. E sabe o que ele usou para decidir? Agora que vem aqui o segredo. Para quem acha que cuidar da imagem é inutilidade e que não precisa, porque basta ser bom naquilo que faz. Sabe, isso é a ciência que está dizendo. Sabe o que ele usa para decidir? A sua aparência, a sua postura, a sua expressão facial. É um conjunto da sua imagem. Agora, pensa comigo. Se em milésimos de segundo o cliente já tem uma impressão formada e você passa os próximos 30 minutos tentando convencer, trazer argumentos, provar a sua capacidade, você está lutando contra uma decisão que ele já tomou. Basta você se colocar no lugar como cliente que você já viveu experiências assim. A pessoa tá falando, dentro você já falou assim, já não gostei, não confio, não tá me passando confiança, porque é assim que a gente faz. É como tentar encher um balde furado, você se esforça, tenta argumentar, mostra exemplos, mas a água escorre pelos buracos que você nem viu. Porque essa leitura que o cliente fez é inconsciente. Nós não conseguimos ver. Podemos até muitas vezes perceber. Para quem tem aguçado a percepção, presta atenção na leitura. Se você está presente com o seu cliente, com aquela pessoa que você está negociando, você consegue perceber no comportamento dela que algo ali está errado. Mas mesmo assim a gente continua argumentando e não percebe que foi entre os dedos a confiança. E nem sabemos o porquê. Por que isso acontece, gente? Porque a imagem é como se fosse um atalho mental. Veja bem, isso não é maldade do cliente, maldade das pessoas. Não é superficialidade. É o cérebro funcionando do jeito que foi programado para funcionar. Nossos ancestrais, o que eles precisavam? Decidir rápido. Era a lei da sobrevivência, não é assim? Então, o nosso cérebro foi treinado para, em segundos, tomar essa decisão. Essa pessoa é amiga? Isso aqui é perigo? Eu posso confiar? Eu tenho que fugir? Eu preciso fugir dessa situação porque ela é perigosa? Então, nosso cérebro foi treinado assim. Não dá, e não dá tempo. Hoje ele funciona da mesma forma, então não dá tempo de você provar, de você fazer uma entrevista, de você pedir currículo, verificar referências. O cérebro desenvolveu esse atalho. E esses atalhos continuam funcionando até hoje. Não basta querer. É inconsciente. É assim que funciona. É assim que ele foi programado. É uma máquina. Quando um cliente olha para você, o cérebro dele pergunta automaticamente: essa pessoa parece confiável? Essa pessoa parece competente? Essa pessoa parece alguém que eu quero por perto? Que eu posso comprar? E a resposta vem da imagem, não do discurso. A resposta vem da imagem e não do discurso. Eu sei que isto pode parecer injusto. E de certa forma é, né? Porque ser julgado pela aparência é algo que traz muitas reflexões, até rejeições sobre esse conceito.
Mas sabe o que eu aprendi nesses 30 anos? Você pode reclamar do jogo ou aprender a jogar. E aí, ou eu fico reclamando, tentando convencer, porque eu também tentava convencer o tempo todo. O que importa é o que eu sei, o que eu sou, e não o que eu pareço ser, porque é assim que a gente aprendeu, assim que a gente traz uma cultura embutida, crenças embutidas. E aí eu tive que aprender. Quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo, eu aprendi. Ou eu paro de reclamar e aprendo o jogo, ou eu perco o campeonato. E jogar bem significa alinhar a sua imagem com a mensagem que você quer passar. Esse é o jogo perfeito. Esse é o jogo ganhador. Esse é o campeonato vencido. Jogar bem significa alinhar a sua imagem com a mensagem que você quer passar. E aí tem uma filosofia que eu trouxe para a gestão de imagem, que hoje é a frase que está embutida, que eu acredito como filosofia, é ser além da imagem. Aqui entra uma coisa muito importante que eu quero e preciso que você entenda. Quando eu falo de imagem, eu não estou falando de roupa bonita. É muito mais profundo que isso. Eu não estou falando de maquiagem. Eu não estou falando de parecer quem você não é. Eu estou falando de comunicar quem você é. Minha filosofia é ser antes de vestir. Ser além da imagem. Eu gosto mais. E o que significa isso na prática? Significa que a roupa é consequência e não o começo. Você precisa saber quem você é, o que você quer comunicar, para quem você quer falar, para depois escolher como você vai se apresentar. Por isso que eu falo que é muito mais profundo. O trabalho de gestão de imagem começa antes da imagem. Se você não faz esse trabalho interno, a imagem fica desconectada, fica forçada. O cliente sente que tem algo errado, incoerente, mas ele também não sabe explicar. Já aconteceu de você olhar para alguém e pensar: essa pessoa está fantasiada? Não tem quando a pessoa parece uma caricatura? É isso que acontece quando a imagem não reflete a essência dela. Isso é muito profundo, gente. Agora, quando você alinha o interno e o externo, gente, a mágica acontece. É você ser você, mas na melhor versão que você pode ser. É você ser você, mas na melhor versão que você pode ser. Aí as pessoas começam a te enxergar, a te respeitar, a lembrar de você. E aí sim, te comprar. Agora você já entendeu esse conceito, então nós vamos para o prático. Eu identifiquei nesses anos 5 bloqueios de imagem que mais travam a vida das pessoas nas vendas, nos negócios. Então pega um papel e a caneta, porque eu quero que você se avalie em cada um. Papel, caneta, no bloco de notas do celular também funciona. Quem já está acompanhando as aulas, eu já tive feedback de pessoas que estão fazendo os exercícios e tendo mudanças. Olha que legal isso. Então, se prepara aí, fique pronta que nós já vamos começar.
O primeiro bloqueio da imagem é a invisibilidade proposital, que eu chamo de invisibilidade proposital. O que é isso? É quando você se veste para não ser notada. É quando você se veste para não ser notado. Posso dizer que é uma das frases que eu mais escuto nesses 30 anos de profissão. E eu escuto isso todos os dias. Eu quero uma coisa simples, porque eu não quero que ninguém me veja. Eu não quero chamar atenção. Cores neutras demais. Roupas largas demais. Eu não quero nada que chame atenção. Essa é a palavra-chave. E você sabe de onde que vem isso? E você sabe onde está a raiz de você não querer chamar atenção, de você não querer aparecer? Geralmente, são crenças. E é uma crença antiga. Se eu aparecer demais, vão me julgar. Então, o que nós temos medo? Não de estar bem apresentado. Não é isso. Eu tenho medo de ser julgada. Eu não quero aparecer que eu estou me exibindo. E aí, isto denota outras áreas que precisam ser trabalhadas. Porque se nós temos essa crença, que é uma crença limitante, isso está impedindo você de evoluir. Porque você está bem vestido e bem apresentável, não pode ferir o outro e nem a si mesmo. Porque quando nós estamos bem, o pensamento é o contrário. O outro merece o melhor de mim. O outro merece o melhor da minha capacidade como um todo, inclusive da minha imagem. Eu mesma pensei assim por anos. Eu tô falando de uma dor que eu vivi e lutei muitos anos. Muitas vezes, vou abrir um aspas aqui, vou trazer para vocês uma história pessoal. Eu cheguei em algum lugar, voltei em casa para trocar roupa. Porque eu pensava assim, nossa, vou incomodar. Vou chamar muita atenção. Vão pensar que eu sou metida. Vão pensar que eu sou o que eu não sou. O medo do julgamento. Achava que se eu me arrumasse, iam pensar que eu era inútil, fútil, leviana. Enfim, muitas crenças embutidas. E o resultado disso? Eu fui me escondendo tanto, eu fui indo tanto para a descrição que ninguém me enxergava. Agora, pensa no seu cliente. Pensa no seu paciente. Lá no seu escritório, no seu consultório, no seu negócio. Se ele tem duas opções de profissional e uma é memorável, enquanto o outro é mais um, quem ele vai escolher? Temos um ditado que diz: quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não vende. Quem não é lembrado, não faz negócio. Quem não é lembrado, não fecha negócios, não tem resultado, logo não tem sucesso. Então me conta aqui no chat, você que já pegou e escolheu uma roupa para não chamar atenção. Você que já viveu essa situação que eu contei aqui para vocês. Me conte aqui. Se você está assistindo essa aula depois, pode escrever aqui para mim. Ou pode me mandar lá no direct no Instagram.
Me chame lá para conversar. Aproveite e me siga, @marinêsdevanhol, para você acompanhar os conteúdos diários que eu estou trazendo ali, muito relevantes. O segundo bloqueio da imagem, nós vamos chamar aqui é o desalinhamento de autoridade. Falei de 5. Nós vamos para o segundo. O segundo bloqueio é desalinhamento de autoridade. É quando sua imagem não comunica o nível que você está. Olha o quão grave é isso. E vou te dar um exemplo aqui que eu vivi. Outro dia eu fui numa consulta médica e a profissional muito competente, eu fui por indicação, enfim. Mas sabe o que eu senti? Quando eu cheguei, entrei naquele consultório, quando eu entrei na sala dela, eu não consegui confiar. Mas naquele momento eu não, né? Porque o cérebro, ele traz essa informação, só depois você vai conseguir entender. Não tem quando na hora eu falo assim, cara, não tá me passando confiança. Gente, porque a aparência dela não estava apresentável. Então aquilo não me passou a responsabilidade que eu esperava. Jaleco amassado, velho, sabe? Aquela peça que a pessoa usa, tá até desfiado já. Cabelo todo desarrumado, sem uma maquiagem, toda largada, postura na cadeira. Porque, por pior que pareça, naquele momento eu julguei. E pior, não é uma decisão consciente, é inconsciente. Foi automático, foi papum. Ela podia ser a melhor médica do mundo, e né? Porque eu tive informações, mas a imagem dela criou uma barreira entre a competência e a confiança dela que eu não consegui. Agora, inverte essa situação investe para o seu cliente, olhando para você. Sua imagem está à altura do que você cobra? Sua imagem está à altura da transformação que você oferece? Se você vende resultado premium, você precisa parecer com o resultado premium. Se você vende resultado premium, você precisa parecer um resultado premium. O terceiro bloqueio é a incoerência da mensagem. É quando você fala uma coisa e sua imagem diz outra. Um exemplo. Uma consultora de Organize, com mesa bagunçada no fundo do vídeo da casa dela. Ou um terapeuta de alta performance, mas com a aparência exausta. Ou um especialista em autocuidado, um professor de academia, mas que não cuida de si. O cliente percebe a incoerência, mesmo que ele não saiba nomear. Ele não saiba identificar o que está trazendo essa não confiança, essa desconfiança. Ele sente que algo não bate. E quando não bate, a confiança cai. Sua imagem precisa ser a prova viva do que você ensina. Vende ou oferece. Sua imagem precisa ser a prova viva do que você ensina, do que você vende, do que você oferece, do que você entrega. O quarto bloqueio eu chamo de o piloto automático. Esse
É perigoso. É quando você se veste sem pensar. E na maioria das vezes, com a correria do dia a dia, com o cansaço, com o estresse, com tantas obrigações que nós temos, nós estamos no automático. Aí você pega a primeira coisa que você vê no armário, repete a mesma coisa sempre, sempre. Tem já aquele, como se fosse um uniforme. Sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas combinações. Ah, porque eu sou simples. Ah, aí volta naquela. Eu sou. Volta nas crenças. Eu sei que a rotina é corrida. Eu sei que às vezes não dá tempo. Mas quando você vai quando você vai encontrar um cliente no piloto automático, você está terceirizando sua imagem para o acaso. E o acaso não sabe qual mensagem você vai passar. Você está deixando o outro tirar conclusões de você até julgar a sua competência. Cada encontro, gente, com o cliente é uma oportunidade de se comunicar valor. Quando você desperdiça isso, você está deixando dinheiro na mesa. Você já parou para pensar? Quando você está no piloto automático, você não para pensar na sua imagem, como isso impacta os seus negócios. Você está deixando dinheiro na mesa. E aqui eu abro uma outra aspas. Na sua empresa, os seus funcionários, quando não cuidados na imagem, no comportamento, e aqui eu não estou falando de técnica de venda, imagem é comportamento, postura e vestimenta, sua empresa está perdendo dinheiro. Fecho aspas. Pense nisso. O quinto bloqueio, e talvez aqui o mais profundo, e muito, não é um talvez, é o mais profundo. Medo do julgamento. É quando você sabe que deveria fazer, mas não porque tem medo do que vão pensar. Você sabe, você tem a certeza do que você deve fazer, mas não faz. Mas não faz porque tem medo do que os outros vão pensar. Eu falei pra vocês, é o que eu mais escuto no meu dia a dia nesses 30 anos e aqui na gestão da imagem. As pessoas chegam na primeira sessão, é o maior medo delas. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. O que as pessoas vão pensar de mim? Que eu fiquei rica? Que eu fiquei metida? Que agora aqueles paradigmas, conceitos, aquelas crenças que nós trazemos. E se eu me arrumar demais? Vão achar que eu sou metida? E se eu usar uma roupa boa, vão pensar que eu estou querendo aparecer? E se eu mudar meu visual? As pessoas vão me estranhar, vão se afastar de mim, não vão me aceitar? Eu vivi isso por anos. Vivi por anos tentando me encaixar, pensando no que as pessoas iam achar. E as pessoas, elas vão achar, vou abrir aspas agora. As pessoas, elas vão achar você se cuidando ou não. Elas sempre irão tirar conclusões sobre você. E aí, você pode escolher qual conclusão você quer que elas tirem de você. É melhor elas te verem cuidando da sua imagem e achar esse monte de coisa e você ter resultado? Ou você não cuidando e elas falando mal que você é desleixado, não acreditar em você, não comprar o seu produto, não comprar você como profissional? E eu vivi isso por anos, como eu disse pra vocês, até que eu fui participar de um curso, alguns anos atrás, uma formação em PNL. E aí,
depois eu percebi que algo destravou. E algo muito importante, destravou em mim, em várias áreas. E nessa foi uma. Esses medos não eram meus. Eram paradigmas que eu carregava desde a infância. São crenças, veja bem, são crenças que alguém colocou na minha cabeça. São crenças que alguém colocou na sua cabeça. E que a gente não questiona. Eu nunca havia questionado. Porque crença a gente tem como uma verdade, né? E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você está deixando de ganhar dinheiro por medo do que os outros vão pensar? Porque se sim, você está pagando um preço muito alto. Por uma opinião que talvez nem exista. E a maioria das pessoas está ocupado demais com a própria vida, né? Para ficar te julgando. Talvez as pessoas não estão nem aí para sua vida. E as que julgam, provavelmente não são seus clientes ideais. E aí uma outra frase que eu escuto muito, que é um paradigma, uma crença, é: eu quero uma coisa mais simples, eu quero ser simples, eu quero parecer simples. O que é simplicidade, gente? Vamos lá. Simplicidade é do ser e não do ter. Não é uma roupa que vai te tornar simples. Tem muita gente simples, mas arrogante, prepotente. Então, a simplicidade é do seu ser. Você pode estar bem vestido, bem apresentado e ser uma pessoa simples. Precisamos quebrar essas barreiras. Precisamos questionar essas crenças, da onde elas vêm. Porque a gente alimenta uma vida inteira e elas travam várias áreas da nossa vida. E agora eu quero que você pare um minuto e pense. Qual desses bloqueios, são 5, qual desses bloqueios está mais presente na sua vida? A invisibilidade proposital, o desalinhamento de autoridade, incoerência de mensagem, o piloto automático ou o medo do julgamento? Qual desses 5 bloqueios está mais presente? Pode ser mais que um, e geralmente não tem problema. E aí, existe um caminho para a solução. E nós vamos trazer aqui os primeiros passos para se conseguir sair desse bloqueio. E agora que você identificou qual desses bloqueios, vamos trazer aqui algumas soluções. E eu não vou te dar uma lista aqui de 40, 50 coisas para você fazer, não. Isso só vai te paralisar. Eu vou te dar aqui 3 passos práticos para você começar já esta semana. Esta semana. Primeiro, vamos chamar aqui de um espelho honesto. Amanhã de manhã, antes de você sair para o trabalho, de se arrumar, ou ligar a câmera do celular para fazer seu vídeo, para na frente do seu espelho. Olhe para você sinceramente e faça uma pergunta. Se eu fosse minha cliente, se eu fosse minha paciente ou o meu paciente, eu compraria de mim? Eu fecharia negócio comigo? Não responda automaticamente. Pense de verdade, olha e analisa. O que sua roupa está dizendo? O que seu cabelo está comunicando? O que a sua expressão transmite para o outro?
Se a resposta for negativa, mais ou menos, talvez, você acabou de encontrar um ponto de ajuste. Segundo passo. Agora, aqui, vamos chamar de a pergunta do cliente ideal. Anota aí na sua caderneta, no seu papel, no seu bloco de notas. Esta pergunta: meu cliente ideal espera que eu pareça como? E você pode fazer até uma pesquisa sobre isso. Hoje nós temos muitas ferramentas que trazem essas informações. Você vai lá dentro da sua profissão, do seu negócio, você vai achar o cliente ideal e você pesquisa o que esse cliente, que é importante para ele. Se você atende executivo, o que eles esperam da sua imagem, se você atende mães, se você atende advogados, advogadas, quem é o seu público? Se você é da área do marketing, da área mais criativa, professor, da área de vendas do varejo, mas quem é o seu público nesse varejo? E aqui não é sobre agradar o mundo, porque também a gente não consegue. É sobre comunicar com a pessoa certa, com o cliente certo. Sua imagem precisa ser um espelho. Sua imagem precisa ser um espelho do que o seu cliente ideal valoriza, o que é importante para ele. Terceiro passo: uma mudança intencional. É sair do automático, é ter intenção. Pessoas de sucesso, elas têm intenção com a sua imagem. Nada é por acaso ali. Tudo tem estratégia. Então escolha uma coisa para mudar essa semana. Só uma. Só uma. O cabelo, a roupa, ou a sua expressão, a sua comunicação, a sua postura. Pode ser arrumar o cabelo diferente, usar uma cor diferente, trocar aquela polo que você usa uma vida inteira por um blazer, por uma camisa. A camisetinha básica por uma camisa, mulher. Pequenas mudanças, mas intencionais. Elas geram resultados. E o importante não é sair no piloto automático. Lembre-se, é começar a decidir sua imagem. É tornar você no controle da sua imagem. E agora, eu sei que esses 3 passos eles não resolvem tudo. Sim, claro que eu sei disso, né? Imagem é um processo, é uma construção diária. Precisa de autoconhecimento, autocontrole, de análises, de estratégia. Precisa de um conhecimento, talvez, que você não tenha. Por isso que eu criei um trabalho de acompanhamento, gente. Onde eu pego na mão do meu cliente, do meu mentorado, e guio por essa transformação. E não é sobre entender e encher o seu guarda-roupa de roupa nova. Não é sobre isso. É sobre te ajudar a comunicar quem você realmente é. E se você sentiu que essa aula fez sentido para você, se você se identificou com algum bloqueio, com algum paradigma, crenças, se você quer ir mais profundo nesse processo, me chame no direct. Ou clica no link da bio no meu Instagram e preencha o formulário, marque uma conversa comigo, que nós vamos identificar aonde a sua imagem pode estar travando a sua vida profissional, as suas vendas, as suas negociações. E é sem compromisso. Então, chame no direct ou clique no link da bio e marque uma conversa comigo. E é sem compromisso, só para eu entender a sua situação e ver se faz sentido a gente trabalhar juntos. Combinado? Então, para fechar a aula de hoje,
o que a gente viu, o que nós aprendemos até aqui. Vamos recapitular? Sua imagem comunica antes da sua palavra. Os 5 bloqueios que travam vendas: invisibilidade, desalinhamento, incoerência, piloto automático e medo. Os 3 passos: espelho honesto, pergunta do cliente ideal e a mudança intencional. E o mais importante, ser além da imagem. A imagem é consequência de quem você é, não fantasia. Eu passei 30 anos vendo mulheres brilhantes serem ignoradas. Profissionais incríveis que não eram vistas, reconhecidas, lembradas e escolhidas. E eu decidi que a minha missão é mudar isso, é ajudar você. Você merece ser visto, você merece ser vista, você merece ser lembrado, você merece ser reconhecido, você merece vender o seu valor, que você tem valor. E isso começa pela imagem que você escolhe comunicar. Muito obrigada por estar aqui comigo. Foi um prazer enorme e nos vemos na próxima aula. Combinado? Um beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau.